Então, indo já para 97, que é quando de fato você deslancha e se firma no time, eu entrevistei o Mauro Galvão pela primeira vez na casa dele, depois ele veio aqui no podcast 2 vezes, e nessa primeira entrevista que eu fiz com o Mauro, eu era muito moleque, em 97 eu tinha 4 anos, então eu conheço a história de ler, então tem bastidores ali que você não vai lembrar. E o Mauro me surpreendeu numa dessas perguntas que eu fiz pra ele, que a gente vê o Vasco campeão ali, o Edmundo com 29 gols, tu olha individualmente os nomes no papel, nossa, um timaço. Mas ele cita que num primeiro momento a expectativa não era para ser campeão, você tinha alguns jogadores ali em final de carreira chegando no Vasco e alguns jogadores jovens vindo de times menores. Né? O Odivan vindo, se não me engano, do Americano de Campos, alguns jogadores mais jovens. E teve uma transição dentro do campeonato, que é quando o Edmundo e o Evair mudam de posição e o time encaixa. Então, eu de memória sou muito ruim, tá? Mas o que eu lembro, e não tem referência ao dinheiro, não é nada disso, mas o que eu lembro, eu não sei se era época de eleição, alguma coisa, mas o gestor da época queria ser competitivo e queria ganhar o campeonato. Eu lembro que o Edmundo foi e falou assim uma coisa no vestiário: paga a gente em dia, acho que dia 10, sei lá, que a gente vai ser campeão. Porque 95 eu não recebi, praticamente. 96, por 7, 8 meses, sei lá, de salário atrasado. E em 97, quando o Edmundo fala isso, os salários começam a ser pagos até, acho que antes, não era nem dia 10, acho que dia 5. Começa a ser pago. E a outra coisa que você citou do Evair, que eu lembro, é o seguinte: o Evair, normalmente, o Evair é um gênio, né, cara? O Evair, normalmente, ele tinha para as pessoas a característica do 9, né, ser grandão, só que ele era inteligentíssimo e gerava espaço como ninguém. Então ele flutuava muitas vezes, vinha um pouco mais atrás, e o Edmundo ocupava o espaço que o Evair proporcionava para ele. Ter um golaço contra o Flamengo que é assim: ele vem fazer o pivô e o Edmundo ataca o espaço com a bola. E o Evair estava sendo, acho que, pressionado por não fazer muitos gols e tal. E o Evair fala que, numa reunião lá, que eu lembre, o Evair fala que queria sair do time, que estava se sacrificando e tal. E o Edmundo pega a palavra: você não vai sair do time, não. Se você tiver que sair do time, saiu. Você não vai sair, não. E no jogo seguinte, era um jogo contra o Botafogo, no Maracanã, e o Evair faz o gol. E aí o Evair se acalma, assim. Então, assim, aí parte também, que é uma coisa mais técnica, nós fomos ensinados de uma forma muito errada sobre o que é o futebol, né? Por exemplo, por que eu sou apaixonado pelo futsal? No futsal, na minha época era back parado, hoje é fixo, né? O fixo tem que saber driblar, o fixo tem que saber finalizar, o fixo tem que saber passar e o fixo tem que saber marcar. O pivô tem que saber a mesma coisa que o fixo e os alas a mesma coisa. Então você trabalha com funções. Um jogo muito móvel. Às vezes o fixo vai estar de pivô, circunstâncias do jogo, a quadra é pequena. E no campo a gente caracterizou que se você é assim, assim, você vai ter que jogar assim, assim. Então muitas pessoas foram rotuladas injustamente porque não entenderam que futebol, para mim, é função e ocupação de espaço, né? Cada vez mais. E o Evair pagou um preço ali, um tempo, até ele poder fazer o gol e tirar esse peso de ter que fazer o gol necessariamente para justificar para as pessoas a função de 9.